Uma pessoa que morre bem velho tem chances de reencarnação ou já não precisa? Bom, quantos humanos hoje em dia na Terra, tem 7 bilhões de humanos, vão realmente desencarnar e não vão ter que reencarnar de novo? Eu acho que se tiver 10 é muito, tá? Porque o nível evolutivo das pessoas que estão na Terra, mesmo aqueles mais evoluídos que vieram com permissão, ainda tem que passar por mais processos, de forma geral, né? Claro que podem reencarnar espíritos muito superiores, mas tem que ter um propósito, né? Por exemplo, acho que Chico Xavier já não precisa reencarnar mais, né? Dr. Bezerra também não, porque a última reencarnação dele, assim, isso não é certeza, tá? Eu tô falando pela minha ideia, isso não é uma coisa confirmada, mas tem que estar num nível absurdo, coisa que nós estamos muito longe. A Terra é um planeta que está cheio de, a esmagadora maioria de espíritos inferiores, né? Então não tem nada a ver a idade que o cara morre, isso não muda nada, tá bom? O que você acha da vidente Shaline? Bom, na verdade eu nem sei direito quem que é, né? Mas o que eu acredito é o seguinte: qual é o propósito desse tipo de evidência, né? Dessas informações e coisa e tal? É só mostrar para as pessoas que existem algo a mais, né? Não pode se ganhar dinheiro com isso, nem nada assim que seja de forma material, sabe? Como a gente vê muito por aí. Mas é isso. Então a gente tem que avaliar por que a pessoa está fazendo aquilo. Porque os espíritos do bem não vão passar uma informação para alguém que vai fazer aquilo gerar dinheiro, por exemplo, né? O que eles podem fazer é realmente soltar algumas informações na mão de alguns videntes para que as pessoas percebam que existe um mundo espiritual e que existe uma vida muito maior do que a vida física que a gente pode ver, né? Então, de fato, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, até porque não importa muito o que vai acontecer, né? Eu tenho a sensação que o Brasil e o mundo tá só indo ladeira abaixo. De fato, a gente passa por momentos difíceis, mas de forma geral nós evoluímos muito ao longo dos anos, né? Nem tem nem como comparar. Mas a gente tem assim umas coisas que acontecem pior, mas na verdade, para que aconteça o bom, antes talvez precise o mal atrapalhar bastante, entendeu? E a gente tem que entender que Jesus está no comando de tudo, e se ele está permitindo isso, é porque tem algum propósito, né? E outra coisa, o planeta Terra é um planeta de endividados, e por ser um planeta de endividados, é normal a gente passar por esses processos bem ruins, muito complicados, né? Senão não precisaria passar. Agora, tem uma coisa: se você comparar a vida há 50 anos atrás, a 100, a 200, a 300, a 400, a vida melhorou demais, demais. Saúde, em leis, né? Antes tinha escravidão, antes não tinha lei para um monte de coisa que hoje tem. Na verdade, as pessoas têm a mania de olhar só para os Estados Unidos, né? Canadá, tal, e Europa, e a China, e o Japão. Mas, o mundo é muito maior. Então existem vários países do Oriente Médio, da África, vários países que estão péssimos, que é guerrilha, guerra, estupro, tudo quanto é coisa absurda, entendeu? Venda de órgãos. E assim, situações, ditaduras, tem várias ditaduras ainda no nosso planeta. Então, o planeta está bem pior do que parece. Mas antes era muito pior ainda, né, na verdade. Então nós estamos evoluindo de certa forma, devagar. Nessa evolução, às vezes você dá uma quedinha, depois você volta a evoluir de novo. Então, assim, é fase de transição. Não tem nada demais acontecendo, é só o processo administrativo criado pelos espíritos superiores. Será que frequentando um grupo mediúnico eu posso desenvolver minha mediunidade? Sim. Entretanto, Allan Kardec deixa muito claro assim, que você não consegue aumentar muito a sua mediunidade. Você tem um certo limite. Só que na realidade, muitas pessoas que têm mediunidade, ela fica bloqueada. Aí com estudo, com a vontade dela, ela vai se desbloqueando. Até por tratamentos, os espíritos fazem tratamento na pessoa, coisa e tal. Mas você não consegue, tipo assim, só pelo estudo virar um Chico Xavier em termos de mediunidade, né? Isso não é possível. Mas se você tiver uma forte mediunidade, você vai conseguir. Eu, por exemplo, não tinha mediunidade nenhuma, eu achava que não era médium. E hoje eu tenho praticamente todas as mediunidades. Eu psicografo, eu ouço, eu faço dia espiritual, de obsessão. Então, assim, no começo eu não tinha nada. Eu tinha só uma sensibilidade, uma boa intuição. Eu fui estudando com bastante vontade e pedindo, e foi realmente estabelecendo. Eu recomendo bastante entrar no grupo mediúnico, com certeza. Me programam para ir no centro espírita e sempre acontece algo e não consigo. Por que acontece isso? Porque os espíritos obsessores não querem que você vá no centro espírita, não querem que você assista o vídeo do Eduardo, não querem que você faça
evangelho no lar, eles querem te manter o mais perto deles, e essas coisas vão realmente te distanciar deles, e não é o que eles querem. Então é importante demais que você não permita que eles atrapalhem você. Coloca isso como um grande compromisso e vai, entendeu? O evangelho como um grande compromisso, assistir os vídeos como um grande compromisso. E muitas pessoas sentem sono quando estão no centro espírita, quando estão assistindo o vídeo. Outras pessoas ligam para ela, chamam ela para fazer coisas. Não permita, tá bom? Porque os espíritos inferiores, eles trabalham muito em prol da maldade. E o que a gente tem que fazer é não permitir que eles interfiram na nossa vida, né? Seguir firme e forte e adentrar a vida espiritual, que você vai ficar bem melhor, com certeza. Como que faz para quebrar esse ciclo de escassez e dificuldade financeira? Bom, se você não vê um motivo para que esteja tudo dando errado, por exemplo, seja preguiça sua, escolhas erradas, etc., isso são expiações, né? E faz parte da vida, na realidade. Então, o que você pode fazer? Fazer um esforço em triplo. Se você fizer um esforço em triplo, ele acaba passando a sua expiação. Se você tem essa expiação e você faz isso, você acaba ultrapassando. Mas tenha paciência, porque isso faz parte da vida. Nada acontece injustamente, né? Tudo está sob o domínio de Deus, né? De Jesus e dos espíritos superiores. Então, se aquilo está acontecendo, tem um propósito. E o que você pode fazer é se esforçar mais para tentar vencê-lo. Mas não tem que achar que você é azarado e etc. E na verdade nós somos herdeiros de nós mesmos. Então a gente está pagando pelos nossos erros do passado, né? Então não acontece nada, nem cai nenhuma folha no chão sem a permissão de Deus, né? Uma folha de uma árvore no chão, sem a permissão de Deus. Qual a minha missão? Meu amigo, a missão de todos aqui é evoluir, passar pelas expiações que nós temos e pelas provas, né? E sair melhor do que nós entramos nessa vida física. Então isso inclui, para você facilitar esse processo e ficar melhor, a parte de se espiritualizar, de obter conhecimento, de vivenciar a vida espiritual. E aí você vai poder olhar para a sua vida física de uma forma muito mais verdadeira, vamos dizer assim. Esse mundo que nós vivemos é uma matrix, ele é um mundo fake, né? Como diria Platão, é o mundo das ideias, é o mundo material, mas o mundo das ideias, que é o mundo espiritual, ele é o mundo real. Nós estamos vivendo uma experiência no corpo físico temporária, entendeu? E ela serve para nos melhorar na evolução e para fazer com que a gente principalmente pague os débitos do passado no estado que nós estamos na Terra. Então seja melhor sempre e você vai estar cumprindo a sua missão. Trabalhe para isso. A gente tem que entender uma coisa, tá? Por exemplo, às vezes a missão de um índio é simplesmente ensinar outros índios a pescar. A missão de um Chico Xavier é fazer tudo o que ele fez. Então não existe, assim, vamos dizer assim, uma tabela que você fala assim, esse espírito tem que fazer tal missão. Se você fizer o melhor dentro da tua área de atuação, da área das pessoas que estão à sua volta, se você conseguir melhorar a vida de uma pessoa, de duas pessoas, você já está cumprindo a sua missão. Mas é claro, a gente sempre tem que lembrar que você não pode ser trouxa, né? Porque hoje em dia as pessoas são muito aproveitadoras. Então você tem que tomar cuidado quando você quer melhorar a vida das pessoas, para ninguém se aproveitar de você, seja justo. E uma maneira fácil de melhorar a vida das pessoas é propagando o espiritismo. Porque quando você coloca a pessoa no espiritismo, a pessoa melhora muito a vida dela. E deixa de passar por expiações que elas teriam que passar, porque ela começa a ter mérito. Então, deixa o like aí, compartilha, manda para todo mundo. E é isso aí, assiste os vídeos do Eduardo Sabag. Edu, no plano espiritual tem videogame no celular? Tem. Na verdade, se você vê o nosso lar, né? Que, tem 70 anos que André Luiz ditou o livro pro Chico Xavier. Você percebe que já tinha TV de LED lá na época que a gente estava começando a desenvolver uma TV branca e preta de tubo horrível, gigante. Então assim, o plano espiritual é muito mais desenvolvido. E tem distrações lá, né? Tem tipos de esportes, tem tipos de entretenimentos, tem teatros, tem também jogos, claro, de videogame e tal. Claro que o GTA você não vai encontrar lá, mas outros, quer dizer, talvez no plano inferior, né? Tô brincando. Mas é que assim, o GTA ele tem uma carga, né, meio complicada. Mas assim, tem comunicadores muito mais eficientes do que os nossos, né? Eles vivem uma tecnologia, sei lá, de uns 200 anos à nossa frente. Então, se naquela época era assim, hoje em dia ainda mais, né? A cidade espiritual evoluída, ela está cada vez acima da nossa cidade. Tá gostando dos conteúdos? Não se esquece de deixar o coraçãozinho, o like e sempre comentar em tudo que você vê nosso para poder aumentar o engajamento, porque assim, infelizmente, quando você começa a falar sobre coisas verdadeiras, etc,
isso não bomba. O que bomba é essas porcaria de MC Pipoquinha, futebol. Não, futebol não é porcaria, né? Mas assim, o que bomba são coisas que não vão fazer com que sua vida melhore. Então, lembra de comentar, lembra de deixar seu like. Vou colocar o link aqui do canal Espiritismo Raiz. Quem estiver no canal, olha aí os Instagrams. Eu tô marcando vários Instagrams. Cada stories que eu faço, eu marco um Instagram nosso, né? Então não se esqueça de seguir. Eu vou até marcar, fazer o seguinte, vou colocar o meu canal em inglês, tá? Não se esqueçam de seguir. Podem seguir lá, mesmo que você não fale inglês, segue para ajudar, tá bom? Valeu? E tem canal de estudos. Ali no primeiro link você vai encontrar uns 7 canais nossos no YouTube. Segue todos. Você acredita ter o planejamento da sua próxima encarnação? Na verdade, a minha próxima encarnação vai demorar muito, porque em breve nós vamos descobrir como resolver o problema dos telômeros, da multiplicação celular. E a morte física vai acabar, na verdade, né? Vai ser possível viver eternamente. Isso não está muito longe de ser descoberto. Ainda que a gente possa ter uma intervenção alienígena, que com certeza tem a fórmula para tudo isso, né? Já existem vários estudos, existem animais, né, que tem uma água viva, que ela não morre, coisa e tal. E não é muito difícil descobrir isso. A hora que se descobrir, não vai acontecer. Embora esse planeta seja muito meia boca, vamos falar a verdade, a gente tem um propósito para estar aqui, né? Então, a minha próxima encarnação eu não sei qual vai ser. Com certeza Jesus sabe, né? Mas eu acho que vai demorar, porque as pessoas realmente, em um momento próximo, vão ter essa solução para poder restituir as suas células, os seus tecidos, coisa e tal, entendeu? Essa é a verdade. Vivo cansado e sem ânimo, posso ter algum encosto? Beijo da Alemanha. Bom, pode. Então, vai lá no YouTube, Cirurgia Espiritual, Espiritismo Raiz, e faça a cirurgia. Mas pode ser também tireoide, pode ser glicose, pode ser estrogênio, pode ser N coisas que também podem estar te deixando assim, né? Então é importante que você, se não resolver, você faça esses exames para poder saber, né? Porque os espíritos influenciam demais na nossa vida, mas às vezes nosso corpo biológico precisa realmente de alguns cuidados, porque a gente vive hoje numa alimentação porcaria, coisa e tal, num planeta cheio de coisas que antes não tinham, né? Tem coisas melhores, tem coisas piores. E de fato é melhor você observar. Mas os obsessores podem sim nos atrapalhar. E quando eles pegam firme, se você entrar na vibração deles, eles realmente te atrapalham e vão atrapalhar de verdade. Então fica de olho, cuida do seu espiritual e cuida da sua parte física também. O que fazer para seguir o caminho certo? O livro dos Espíritos é o caminho? Pô, toda parte do espiritismo vai te ajudar muito a seguir o caminho certo. Claro que não adianta você ter conhecimento e não aplicar, isso é muito importante. Então você tem que estudar e tem que aplicar o conhecimento. Mas de fato, você tem o livro dos Espíritos, o Evangelho no Lar, a coleção de André Luiz e vários outros bons livros que vão levar você a viver a vida espiritual e a verdadeira vida. Então você vai conseguir atingir com o tempo, com o estudo, a verdadeira felicidade, independente da situação que você está passando, tá? E é importante também você fazer o Evangelho no Lar, você assistir o vídeo do Espiritismo Raiz, o melhor canal do mundo, no YouTube. Mas não é porque sou eu, é sim por causa do conteúdo que é espiritismo maravilhoso, né? E espiritismo é a melhor coisa que tem. Então, com certeza, você vai conseguir encontrar o caminho certo se você estudar e se dedicar a isso. Para os evangélicos, ouvir música que tem alguém que tem vício contamina a música. É verdade? Na verdade, tudo tem energia. Tudo. O universo que a gente vive, tudo tem energia. A matéria, ela é energia condensada, mas tudo tem energia, né? Que a gente não pode ver com os próprios olhos, mas que existe. Como tem raio gama, raio X, um monte de coisa que a gente também não consegue ver com os próprios olhos, mas existem. O difícil é a ciência medir essa energia que a gente está falando, né? Então, com certeza, as músicas têm energia. E se você pegar essas porcarias tipo MC Pipoquinha, essas coisas horríveis, que é uma programação dos espíritos do mal, das trevas, com o intuito de atrapalhar o planeta Terra, de colocar, de normalizar sexo, normalizar drogas, com certeza essas músicas têm uma energia negativa. E a letra também pode nos atrapalhar, porque vai levando o nosso inconsciente para uma coisa. Então tem que tomar cuidado na hora que escolher a música, né? É complicado isso. E lembrando que tudo tem energia, então logo pessoas que têm vícios realmente elas têm energia ruim e estão contaminadas. Ter uma família e não sentir que faz parte dela, como se fossem estranhos, pode ser karma? Bom, lá naquele canal, o melhor canal do YouTube, Espiritismo Raiz, você vai encontrar vídeos que falam sobre isso, sobre família espiritual, etc. Muitas vezes a gente reencarna numa família onde as pessoas são muito ligadas a nós, são espíritos que vêm nessa caminhada, né? Algumas vezes muito ligadas pela guerra, pela briga,
pela raiva, né? Então aí você se sente mal dentro daquela família, e acontece muito isso. E algumas vezes você reencarna até em famílias que de fato você não tem uma ligação. Você vem de outro planeta, precisa reencarnar na Terra. Eles te encaixam numa família que tem algum propósito também, mas você realmente não tem essa ligação, então você não sente isso. Aí você conhece uma pessoa, entendeu? Um amigo, uma esposa, sei lá, e você sente muita familiaridade nela. Isso é porque essa alma realmente tem essa parceria com você de tempos, né? Ao passo que a sua família física não tem nada. Então, isso acontece, é muito normal, na verdade. Olá, é verdade que pagamos erros dos nossos antepassados? Com certeza não tem justiça nenhuma nisso, meu. Que meu pai, meu avô, meu tio, que eles fizeram tem influência comigo? Não tem sentido nenhum. Por isso que aquele papo de Adão e Eva, desde quando eu era moleque, eu ouvia isso, eu pensava, mano, não tem sentido, velho. Eu nem conhecia os caras, nem tava aqui. O que eu tenho a ver com o cara? Se o cara comeu a cobra, sei lá, comeu a maçã, eu quero que se lasque o que o cara fez. O que tem a ver isso? Eu vou pagar por um erro de outro? Não tem sentido nenhum, né? Essa questão individual, a justiça individual. E não é como a justiça dos homens, que erra por vários fatores. A justiça espiritual, a justiça verdadeira, ela não erra. Tudo é calculado nos mínimos detalhes, nas todas as vírgulas e pontos que sobram, entendeu? É tudo muito certo e muito real. Então não tem erro na vida espiritual. E a gente só vai pagar pelos nossos erros e pelos nossos créditos, né? A gente vai pelas nossas boas ações e as ruins, e não pelas dos outros. Minha mãe está no umbral. Como eu faço para ajudar ela a sair de lá? Bom, isso é difícil, porque a caminhada é individual. Então não dá pra gente pegar a dívida de outro ou o crédito seu e passar para outra pessoa. Existem alguns casos, mas é muito específico, né? São outras questões. Então o que você pode fazer por ela é fazer preces, enviando boas energias para ela. Mas não ficar ligando mentalmente nela, porque senão você vai sentir mal, porque ela vai drenar a sua energia, né? E não vai resolver nada. Então, você tem que enviar boas energias para ela, fazendo preces sinceras. Você pode aconselhá-la a pedir perdão a Deus, porque as preces chegam até ela. Se os espíritos considerarem que aquelas preces são importantes, eles vão fazer ela ouvir. Isso acontece muito relatado em livros. E aí pode fazer com que ela tenha essa mudança. Ela mudando a cabeça dela, ela pode ser atendida. É o melhor que dá pra fazer. E o que é uma grande ajuda, na verdade. Queria saber sobre as tatuagens. Não tem problema tatuagem. Eu, inclusive, tenho algumas. Ó, Espiritismo Raiz aqui. Não, aqui é um símbolo do Império Romano. Por que é um símbolo do Império Romano? Porque eu tive várias vidas no Império Romano. E eu lembro delas. E esse símbolo aqui está gravado numa pedra até hoje, 2000 anos, que quer dizer o Senado e o povo romano. Tem Espiritismo Raiz aqui também. Então assim, não tem nada demais tatuagem, né? Claro que se você fizer um símbolo ruim, um símbolo satânico, um símbolo de algo negativo, vai influenciar. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Faz que tatuagem quem não quer não faz, acabou. As pessoas devem ser livres. Lembrando só que tudo tem energia, inclusive tatuagens ruins. Aí tudo bem.